Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Jesus nos fortalece com a Eucaristia e com a palavra, já que nem só de pão vive o homem. O homem vive do pão, precisa do alimento para o seu corpo, mas não só. Ele precisa também do alimento que fortalece o seu coração, a sua alma, a sua vida de fé, a sua busca pela eternidade e pelo céu. Por isso, precisa da Eucaristia, precisa da palavra de Deus. E a verdadeira devoção a Maria nos aproxima intimamente de Jesus e nos conduz a um profundo apreço por recebê-lo nos 2 grandes altares que a liturgia nos oferece: o altar da Eucaristia e o altar da palavra. Seguindo a formação, esse caminho formativo que temos percorrido ao longo desses dias, desde a primeira quinzena de novembro, vamos tratar hoje sobre as práticas interiores e exteriores do consagrado a Jesus por Maria. Nos encontramos no capítulo 8 do tratado. Nesse capítulo, então, teremos esses 2 grandes assuntos: práticas exteriores, práticas interiores daquele que deseja trilhar um caminho de consagração. Começando pelas práticas exteriores, começa o número 227 do tratado: ato de consagração depois de um adequado caminho sendo realizado. E coloca em destaque a necessidade do sacramento da confissão. Por isso, além dos horários habituais da paróquia, inserimos confissão todas as noites. Neste momento, Padre Eloy, Padre Anderson, os 2 estão disponíveis para a confissão. A fila se encontra lá próximo da capela do Santíssimo. Porque a confissão é um passo necessário nesse processo de consagração. E não só agora, mas o hábito de confessar-se regularmente, seguindo todo aquele caminho que já foi ensinado lá no tempo da Quaresma, e a palestra se encontra no canal da paróquia, no YouTube. Um caminho que passa pelo exame de consciência, pelo arrependimento, pelo propósito, e aí sim, levando a sua listinha escrita para a confissão e depois o cumprimento da penitência. Então o número coloca a importância da confissão. Depois, a comunhão no dia da consagração, na intenção de se dar a Jesus Cristo na condição de escravo, por amor, pelas mãos de Maria. Essa intenção é preciso ter presente na comunhão, no dia 8, na hora de aproximar-se para a Eucaristia. Depois, importa que nesse dia, no dia da consagração, se faça a leitura do ato de consagração. Esse texto que já tenho recebido na secretaria, e até hoje já assinei todos que entregaram, e tem até amanhã para entregar. Quem não entregar até amanhã, ficará para ser assinado apenas depois da festa do padroeiro. Então, a leitura do ato de consagração. Oferecer algum tributo a Jesus e a sua mãe, número 232. Nós iremos fazer a consagração às 16 horas e depois iremos sair em procissão. Então, iremos fazer o oferecimento da procissão. O tratado fala da necessidade de renovar a consagração todos os anos na mesma data. Por isso que se coloca a data na frente da assinatura. E todos os anos, então, o padre ou o diácono que acolher a renovação da consagração, novamente assina
e coloca a data na frente para poder renovar anualmente a consagração. E é preciso percorrer novamente o caminho formativo. Todo ano, para se renovar a consagração, tem que recorrer de novo ao tratado e reler o tratado ou participar de um novo processo de formação. E essa renovação anual, ela também se convida que seja diária, que seja mensal, por meio de uma seguinte frase, que pode ser incluída todos os dias aos moldos de uma jaculatória, de um momento de oração. A frase que cita o tratado é: todo teu eu sou, e tudo o que possuo pertence a ti, ó amável Jesus, por Maria, tua santa mãe. Todos os dias, talvez na oração do terço, poder incluir essa jaculatória. Todo teu eu sou, e tudo o que possuo pertence a ti, ó amável Jesus, por Maria, tua santa mãe. Esse é o primeiro número. O segundo número, a recitação da coroa de Santa Maria, da Santa Virgem Maria, número 235 do tratado. Trata-se de 3 Pai Nossos, 12 Ave Marias, recordando as 12 estrelas que coroam a imagem de Nossa Senhora. Então, a coroa de Nossa Senhora recitada diariamente. O uso da corrente, da correntinha, ele é opcional, não é obrigatório, mas é recomendado pelo santo. E o significado da correntinha é que, tendo vencido a escravidão do pecado, a que tinha sido acorrentado, agora, livremente e por laços de amor, nos prendemos a Jesus até a nossa morte corporal. Então, esse é o significado da corrente. As pessoas se prendem aos símbolos sem saber o que eles significam. Quantas pessoas vêm até o padre pedindo que se abençoe um escapulário, mas não sabe quais são as promessas do escapulário, não sabe o que significa um escapulário. Quando assumirmos um caminho devocional, importa que saibamos o que significa o caminho devocional, e não só assumir um monte de devoções, sem que esse monte de devoções tenha um autêntico significado para a nossa vida espiritual. A correntinha ainda recorda o nosso batismo, recorda não nos envergonharmos da nossa consagração, e ao mesmo tempo sinal da proteção divina. E ela pode ser usada como um cordão no pescoço, uma pequena corrente nos braços, na cintura, nos tornozelos. 4. O mistério da encarnação. Esse é um ponto importante na devoção a Maria por meio do tratado, contemplar a encarnação. E aí temos uma data simbólica e muito expressiva, que é 25 de março, a data da Anunciação, quando celebramos a Anunciação de Maria. Contemplar a visita do anjo e contemplar Jesus sendo gerado no ventre de Maria Santíssima. Contemplar a iniciativa de Deus que se confia aos cuidados de Maria. 5. Grande devoção à oração da Ave Maria e também do Santo Terço. E é preciso rezar com piedade. Não é só a quantidade, mas a piedade com que se reza. Às vezes vemos pessoas rezar a Ave Maria como se estivesse ouvindo uma narração de futebol pela rádio. Não é? Você quase não entende de tão rápido. Então, reze um pouco mais pausado. Às vezes vão rezar o Glória, vão rezar o Credo, de forma muito mecânica, rezar pausadamente. E também a devoção
ao Santo Terço, número 249. Sexto ponto, a oração do Magnífica. E o santo diz que foi a única oração composta por Maria. Ela diante da sua prima Isabel, ela reconhecendo a grandeza de Deus, sua pequenez. Então, a oração do Magnífica. E por último, como prática exterior, o desprezo do mundo. Viver conscientemente para o céu. Viver conscientemente para a eternidade. Certamente, aqui, cumprindo todos os nossos deveres e obrigações, enquanto caminhamos na terra, mas não permitindo que o nosso coração se prenda às coisas materiais e nem mesmo às próprias pessoas. Terminamos as práticas exteriores. Padre, não consegui gravar a palestra, a homilia vai ficar disponível no canal. Então, a Pascom depois faz o recorte, compartilha a homilia depois. As práticas interiores, elas podem se resumir a fazer todas as coisas por Maria, com Maria, em Maria e para Maria. As práticas interiores na verdade, ter o entendimento que toda a nossa vida agora, tudo o que fazemos, o que pensamos, o que desejamos, passa pelas mãos da Virgem Maria. Por Maria, sendo dócil à ação do Espírito Santo em todos os momentos e renunciando a si mesmo. Com Maria, ter Maria como modelo e contemplar as suas virtudes. Tem um livro, As Virtudes de Maria. Fica uma sugestão também de leitura. E dentre elas, dentre as virtudes de Maria, a fé, a humildade e, ao mesmo tempo, a pureza. Sempre virgem, aquela que se coloca a serviço, é aquela que está pronta para dizer o sim. Em Maria, refugiar-se no ventre que gerou o próprio Cristo. Naquele ventre santo, encontrarmos refúgio. Ali, descansar pacificamente, apoiando-nos com confiança, esquecendo-nos com segurança e perdoando-nos ilimitadamente, a nós e também aos outros. Para Maria, fazermos tudo para ela, não significa que ela seja o fim último de nossas ações. Este é sempre Jesus. Mas com esses 4 movimentos, o santo sintetiza as práticas interiores desta devoção. Todas as nossas ações por Maria, com Maria, em Maria e para Maria. Já no finalzinho desse capítulo, temos ali o que diz ser um complemento, um suplemento, número 266. E aí diz, antes da comunhão, dizer mentalmente em oração, sou todo teu, minha querida Senhora, e tudo que possuo é teu. Enquanto nos colocamos de pé, enquanto entramos na fila da comunhão, elevar a Maria esse pensamento. Sou todo teu. Por ti recebo Jesus na Eucaristia. Eu te oferto o próprio Jesus que irei receber. Te dou como presente o teu próprio Filho, que foi o grande presente que o Pai lhe deu. Trazer esses pensamentos enquanto estivermos na fila da comunhão. E ao mesmo tempo, poder ainda dizer, Senhor, eu não sou digno. Não sou digno de recebê-lo na comunhão. Trazer presente nossa pequenez, nossa fragilidade. Trazer presente
a consciência de sermos homens e mulheres marcados pelo pecado. E após a comunhão, recolher-se em oração. Fechar os seus olhos e entrar numa dinâmica contemplativa da presença de Jesus. Vemos que ler o tratado nem é tão difícil. No dia, ler a fórmula de consagração não é difícil. Difícil é viver como um consagrado a Jesus por Maria. Isso é difícil. O santo ainda faz uma observação. Essa consagração e essa escravidão é a Jesus em Maria. Né? Falo da escravidão a Maria. E o santo faz uma correção no livro. É correção dele, não minha. Não é uma consagração a Maria, não é uma escravidão a Maria, é a Jesus em Maria. Né? Então, importa também deixar essa observação que o santo faz. Esse é o desafio. Viver como um consagrado de Deus em Maria. Peçamos a ela que interceda por nós, para que não seja moda, para que não seja porque tantos estão fazendo, porque tem isso, né? De tempos em tempos, uma devoção vai sendo divulgada, e todo mundo vai entrando na onda da devoção, mas acaba não vivendo como deveria viver. Todo mundo faz, eu estou fazendo. Que não seja assim o seu caminho. Que você não faça a consagração no dia 8, porque na internet muitos estão divulgando, porque muitos estão fazendo, mas porque você reconhece que esse é um caminho espiritual que você quer seguir, que você quer percorrer. Tudo por Maria, com Maria, em Maria e para Maria. Assim seja.